Você pensa que é livre, você realmente acredita nisso, mas na verdade você pode estar preso. E o pior é que você é incapaz de enxergar e de perceber. A luxúria, a devassidão, não te acorrenta a lugares visíveis. Elas são correntes invisíveis que molda seus hábitos, sequestra sua mente e te faz acreditar que você está no controle. Mas quando você olha para sua vida e você não consegue se libertar dos vícios e das suas pulsões, você percebe que na verdade você não é tão livre assim. Por que você não consegue parar? Não é com os hábitos de luxúria, com os hábitos de perversidade nesse sentido, de fazer aquilo que é errado sabendo que é errado. E a Bíblia nos dá um alerta aqui na carta de Pedro, 2 Pedro, no 2,19. Aqui é dito assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A luxúria vai te prometer prazer, mas o que ela vai entregar na prática é escravidão. A luxúria vai te fazer pensar que é só mais um olhar, é só ver mais uma gostosa no Instagram, é só olhar para mais uma bunda na rua, mas isso vai além de um clique, vai além de mais um olhar. Isso nunca vai ser o suficiente. Você vai ter que ir além. O que era apenas uma curiosidade vai se tornando um hábito. Ainda mais hoje com a tecnologia, onde cada vez meninos mais jovens têm acesso à pornografia. O hábito vai virando compulsão depois. E antes que você seja capaz de notar e de perceber, sua mente já não pertence a você. E há um livro interessante nesse sentido, chamado Geração Pornô, do Ben Shapiro, que fala disso, que a indústria de entretenimento adulto, ela está reconfigurando a maneira como os homens, como as mulheres encaram a intimidade física, sexual, destruindo essa capacidade de construirmos conexões reais com as pessoas. E a luxúria, todos esses pensamentos que assolam a sua mente, vai destruir invariavelmente seus relacionamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, com novas pessoas no futuro ou com quem você está aí hoje, não é? O homem, ele é escravizado plenamente por aquilo que ele é incapaz de enxergar. São correntes que a sua própria mente colocou em você. E ele não vê mais a mulher como um ser humano. Ele vê ela como um pedaço de carne, como um objeto, como uma boneca inflável. E não vai parar por aí. Um marido que é consumido pela pornografia, pela luxúria, pela devassidão, ele vai destruir o próprio casamento. Um pai que não controla os olhos vai ensinar para os seus filhos que eles também não devem controlar suas próprias ações. Vai incentivar, na verdade, que eles sejam devassos, desde pequenos, como uma demonstração de masculinidade, de repente. Um homem que se rende a esse desejo, se rende a essa pulsão, não pode liderar a própria casa. E o pior, tudo isso pode acontecer sem que ele perceba, até que seja tarde demais, até que não tenha mais retorno. E um dos perigos é que a luxúria, esses desejos sexuais descontrolados, não é? Vai fazer você se sentir indigno, envergonhado. Você não vai ter como contar isso para outras pessoas. E aí você passa a batalhar sozinho, sem nenhum apoio. E essa vergonha é justamente a armadilha principal do diabo na sua vida dentro dessa área da luxúria. Ele quer que você se esconda, porque escondido você nunca vai conseguir se libertar. Se você não confessar, se você não for para cima dessa área da sua vida, isso não vai mudar.
Lá em Tiago 5,16, que você pode ler depois, está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros, uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O pecado ele vai crescendo na escuridão, ele vai crescendo naquele momento em que não tem ninguém próximo a você. Mas quando ele é exposto à luz, principalmente à luz do mundo, que é Jesus Cristo, ele precisa morrer, ele precisa acabar. E se você está lutando sozinho nessa batalha e nessa luta, você tem que compreender que você precisa, às vezes, de ajuda. Eu já auxiliei jovens nesse sentido, homens novos, né, na casa dos 20 anos, na adolescência, conversando a respeito dessa temática, porque é complicada a todos, não é? É uma fase muito difícil. E se você não busca por suporte, por apoio de alguém, a verdade é que você vai sucumbir, você não vai conseguir vencer, porque isso é uma guerra espiritual. Se você sente essa batalha com intensidade dentro do seu coração, é porque Deus tem um chamado para você. Davi caiu por esse motivo, Sansão caiu por esse motivo. E por que eles caíram? Porque eles se distraíram. Eles olharam para aquilo que eles não deveriam olhar. E em Efésios 6:11 é dito que nós devemos nos forjar da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo que estão aí o tempo inteiro. A luxúria não é apenas um desejo carnal, é um ataque espiritual contra aqueles que foram chamados para um propósito maior. Então, hoje, se você enfrenta uma batalha dura como essa, você é chamado para libertação. Você vai se libertar disso hoje, em nome de Jesus. Como que você vai vencer essa batalha, não é? A resposta está aqui, na palavra de Deus. Você tem que cortar as suas fontes de tentação. Se você sabe onde você está caindo, se você sabe onde você está tropeçando, elimine o acesso. Controle aquilo que você vê, tudo aquilo que você consome na internet. Busque pela presença do Eterno. Se você não encher o seu coração com Deus, se você não encher o seu coração com a Sagrada Escritura, o mundo vai te encher com pecado. Ore, jejue, renove a sua mente diariamente. E quanto mais você colocar de Deus e da palavra dele e de hábitos devocionais, isso vai ficando mais fácil. Também tem um propósito maior na sua vida. Uma pessoa ocupada, um homem ocupado, uma mulher ocupada com a sua missão e com as suas tarefas, com os seus objetivos, não tem tempo para ficar sendo escravizado por esse tipo de coisa. Ele tem muito mais o que alcançar. E por último, e digo, encorajo você nesse sentido, quebre o isolamento. Busque ajuda. Tem alguém a quem você vai prestar contas, a quem você vai dar satisfação nesse sentido, uma pessoa. Um soldado com um fuzil, com uma lança, com uma espada, ele não vence uma guerra sozinho. Ele precisa de apoio, ele precisa de suporte. A tentação não é irresistível, mas ela exige muito de mim e de ti. Vai exigir muito da sua e da minha resistência. E saiba, meu amigo e minha irmã, a escolha é sua. A questão não é se você sente desejo. A questão é se você está sendo dominado pelo seu desejo. Você foi comprado por um preço altíssimo, preço de sangue, preço que Cristo pagou por ti. Você não é um escravo, cativo do pecado, cativo da luxúria. Seu corpo não pertence a esse vício. Você tem um propósito maior na sua vida. E o meu grande chamamento, a minha grande convocação para você hoje é a seguinte: você vai lutar ou você vai continuar preso a esse problema? A escolha é sua.
você tem todos os meios, todas as ferramentas para vencer esse problema. Em nome de Jesus, que você consiga hoje vencer e reconhecer esse pecado e essas práticas e ir para cima e vencer. Em nome de Jesus, viva o dia de hoje diante da face do